Sejam bem-vindas ao Mida Podcast, aqui tudo que tocamos transformamos. Eu sou a Carol, engenheira, neurocientista em formação e apaixonada pelo comportamento humano. Eu sou a Lídia, advogada, antropóloga em formação, também apaixonada pelo comportamento humano, mas mais ainda pela essência humana. E o tema de hoje que nós vamos bater um papo com vocês é hereditariedade. Nós separamos aquelas perguntinhas apimentadas aqui para poder guiar a gente nesse assunto e também mencionamos nas nossas redes sociais e nós percebemos que a tendência de todo mundo é envolver mesmo, né? Relacionamentos sentimentais, tendências genéticas, aquilo que herdaram dos familiares. Culpar os familiares. Esse é o principal ponto, culpar os familiares. E a gente vai começar com a Carol explicando pra gente o que a ciência explica sobre maldições hereditárias. A gente herda mesmo só o olho azul ou realmente tem tendência a repetir ciclos e comportamentos? Como que é isso? Temos tendências a repetir ciclos e comportamentos. A gente tem a genética, tem a epigenética e também tem a forma como nós somos moldados ao longo da construção do nosso ser, de pessoa mesmo, a nossa construção social. A genética, inevitavelmente, a gente vai herdar algumas coisas dos nossos familiares. Então, alguns genes, algumas doenças, as tendências a desenvolver doenças, até mesmo traumas. Tem uma linha de estudo, que é a epigenética, que demonstra se a gente pode ou não desenvolver determinadas doenças baseado no nosso estilo de vida, no nosso comportamento, no nosso ambiente, em onde a gente cresce, basicamente. E tem um estudo muito interessante que fala sobre as vítimas do Holocausto. Os descendentes dessas vítimas que sobreviveram, eles tiveram tendências a desenvolver traumas, porque eles tiveram um gene que estava ligado ao estresse no eixo HPA, que é hipófise, pituitária adrenal. E eles têm um gene específico dentro desse eixo que vai expressar ou não essa tendência ao estresse, à ansiedade, enfim. Então, na formação do feto, essas tendências já vão sendo moldadas ali? A pessoa que sofreu trauma, ela vai ter uma alteração genética, não genética especificamente, epigenética, que pode... É como se fosse um interruptorzinho. E aí ele vai passar esse interruptorzinho pro descendente dele. Vai passando para frente. E aí dependendo de como for o estilo de vida, o ambiente, as situações estressantes que essas pessoas vão ser expostas, ela vai desenvolver ou não essa ansiedade generalizada, ou enfim, essa tendência a ser mais estressado. E você falando desse interruptorzinho que vai passando de geração em geração a depender do que você ativou na sua genética. Então eu sofri alguns traumas, adquiri esse interruptor novo e fui passando de geração para geração. Tem como tem algum estilo de vida, tem alguma coisa que eu consiga fazer para eu romper, para eu extinguir esse interruptor dentro de mim, não passar ele para as próximas gerações? Na verdade tem, inclusive tem um outro estudo nessa mesma linha de estudo da epigenética, que foi na época da fome holandesa, quando os nazistas invadiram a Holanda e cessaram a alimentação deles. Então ficou mais de quase 5 milhões de pessoas em fome extrema durante praticamente um ano. E aí as grávidas que passaram por isso, elas criaram descendentes, geraram pessoas que têm uma tendência a ter obesidade, diabetes tipo 2, doença cardiovascular. Só que essas doenças, hoje já está muito respaldado na ciência, que se você tem um estilo de vida mais saudável, então você se preocupa com a sua alimentação, faz exercício físico, cuida ali com um manejo de estresse, então você tem uma tendência a ser um pouco mais estressada, você sabe o que você faz para poder se regular emocionalmente, então você tende a não desenvolver essas doenças pelo estilo de vida, pelo seu ambiente. Então, adquirindo novos hábitos, talvez você consiga romper essa descendência hereditária de doenças. E querendo ou não, quando, por exemplo, se eu fosse uma descendente de uma grávida dessa época da fome holandesa e eu tivesse essa tendência a desenvolver obesidade, quando eu fosse gerar o meu filho, como eu tenho um estilo de vida saudável, minha alimentação é boa, eu treino, às vezes eu posso até passar para ele de forma genética isso que eu herdei dos meus antepassados, mas o estilo de vida que eu vou aplicar, ele pode replicar. Então, ele vai me ver treinando, o meu filho, né, vai me ver treinando, ele vai me ver me alimentando bem. Então, ele vai ter um estilo de vida mais saudável, porque ele vai meio que imitar o que ele viu dentro de casa. A mimetização. Não segue a nossa ordem aqui, mas é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque
além da parte antropológica filosófica, a neurociência explica que nós, seres humanos, aprendemos imitando, né? A gente aprende mais vendo as pessoas do que ouvindo. Então, você como pai e mãe, você pode até ficar ensinando o seu filho, mas ele vai aprender mais vendo o que você faz do que ouvindo o que você fala, A né? observação. A gente tem no nosso sistema nervoso central os neurônios espelho. Então, é por isso que o ambiente é tão importante. A gente sempre vai chegar no assunto do ambiente, porque você querendo ou não, o ambiente vai te influenciar. Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma criança que cresce dentro de um ambiente onde tem muita briga, onde o pai maltrata a mãe, ou a mãe grita, enfim, a tendência é que essa pessoa, essa criança, se desenvolva achando isso normal, porque ela vai se espelhar naquilo ali, esse é o normal para ela. E o nosso cérebro é primitivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele tá fadado a economizar energia. Então, para mim, se é normal gritar, se é ver briga, quando eu ver uma coisa que é diferente disso, então um ambiente mais calmo, onde as pessoas demonstram amor, onde tem muito afeto, eu vou achar aquilo ali estranho. Entendi. Essa questão da mimetização e do ambiente. Inclusive, a gente fala sobre o meio no primeiro episódio. Se você não assistiu, vai lá, assiste, aproveita e se inscreve aqui no canal para ajudar esse podcast a atingir muitas pessoas. E ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e humano. Eu quero saber muito mais assim sobre essa parte neurocientífica, porque quando você vai olhar da perspectiva antropológica, filosófica e teológica, de fato a gente herda muitas coisas dos nossos pais, mas aí quando você aprofunda bem, quando você escava bem o assunto, você vê que está muito mais relacionado a você escolher, a você tomar decisões na sua vida. Ok, você aprendeu assim, mas você, não é uma definição, é uma tendência. Então, eu ouvi até um podcast hoje mesmo falando sobre maldições familiares, porque para o catolicismo, para a teologia, a palavra maldição ela não é muito bem vista porque ela pode acabar virando superstição. Então, ela está muito. Tudo que a Bíblia traz, tudo que a tradição traz, é mais em relação a aprendizado. São tendências. Então, você viveu em um ambiente onde o pai gritava, tinha muita violência, então você tende a ser mais violento, por exemplo. Não significa que você será. Então, não é algo definitivo. Por isso que é importante na neurociência você demonstrar que, por exemplo, se você muda os seus hábitos, você consegue Mudar romper, né, essa né? maldição. Então acaba não sendo uma maldição, é sim uma tendência. Uma tendência. E a gente tem liberdade para escolher, né? Exatamente, a gente vai chegar nesse ponto também. A segunda pergunta que eu separei aqui pra gente é: como os comportamentos que nós vemos em casa, justamente isso que você falou agora, em relação à saúde, dinheiro e relacionamento, influenciam nessa repetição, nessa mimetização que nós vamos seguir assim no decorrer da nossa vida? É justamente por causa desse sistema que a gente tem, que é o neurônio espelho. Então, se eu vejo, por exemplo, um pai alcoólatra ou um comportamento de compra excessivo, então, sei lá, minha mãe comprava excessivamente, às vezes meu pai brigava com ela porque ela estava comprando demais. Um desequilíbrio por causa do dinheiro. Então, o dinheiro era um problema dentro da minha casa. A tendência Dinheiro talvez era um problema dentro da minha casa. talvez seja uma tendência de repetir esses mesmos comportamentos. Então, às vezes eu compro muito para suprir uma falta ou, enfim, é um desequilíbrio. É uma forma de se autorregular emocionalmente. Então, você sente aquela dopamina depois de fazer uma compra. Uhum. Mas aí, às vezes, inconscientemente, você não percebe que isso ali é um padrão comportamental que você está repetindo dos seus familiares, do que você viu dentro da sua casa. Ou então, o fato de ter mais tendência a vícios, por exemplo. A gente herda alguns genes, uma sequência genética que a gente pode ter uma maior susceptibilidade ao vício, a resistência à dopamina. Então, eu preciso de cada vez mais consumo. Aí pode ser um consumo tanto gasto financeiro, ou álcool, ou substâncias químicas, enfim, tabaco. Então, o vício necessariamente é essa resistência à dopamina? Sim. É porque eu sempre falei na minha casa, eu tive, porque ele já faleceu, um tio alcoólatra. E eu percebo, e por ter
alcoólatras da minha casa, desde pequenininha eu ficava reparando esses comportamentos. E é muito nítido quem tem tendência a ser dependente químico e quem não tem. É muito comum, por exemplo, na minha adolescência, geração millennials aí, os amigos na adolescência usavam muita droga. Então você viu os que perderam a mão, foram embora, viraram dependentes químicos, e aqueles que usaram ali, experimentaram Se afundaram, não se né? afundaram. Então, realmente é uma tendência genética a gente ser dependente químico? Existe uma tendência genética a ser dependente químico, tanto álcool quanto outras substâncias, remédio, enfim. Mas aquela coisa, o ambiente também vai te estimular ou não a levar esse comportamento, a perpetuar esse comportamento na sua vida. Mas pode acontecer de eu tomar, usar uma droga e já imediatamente sentir aquele negócio e só me Querer mais e mais e mais. porque eu tenho essa tendência genética. Sim. Muito Existe. interessante. Porque eu sempre falei isso, mas eu falava isso do meu sovaco. Eu não sabia que neurocientificamente era isso mesmo. Mas existe. O hábito e o vício, eles são criados no mesmo lugar do nosso cérebro. Então a gente tem um ciclo que é chamado de ciclo do hábito, e foi descrito pelo Charles Duhigg naquele livro O Poder do Hábito, que basicamente você tem um estímulo, um desejo, uma resposta e uma recompensa. Então o estímulo pode ser o ambiente, então os amigos que estão consumindo droga ali, o desejo, a necessidade às vezes de suprir uma falta, então a pessoa ela tá triste, aí ela busca na droga, busca enfim, na substância, no estimulante, alguma coisa para suprir esse desejo que ela tem. Aí ela tem a resposta, que é aquela euforia que a droga dá, e depois ela tem a recompensa, que é o prazer. E aí o ciclo se repete, porque quando passa isso, ela não volta para o nível natural dela de dopamina, ela se afunda, ela precisa de cada vez mais para poder suprir essa necessidade. É por isso que se constrói o vício. Com o hábito, a gente tem tendências a criar hábitos ruins justamente pela facilidade, pela recompensa rápida. Então, por exemplo, o hábito de treinar. A gente precisa de um tempo para poder construir esse hábito, porque a gente sabe que tem uma recompensa, mas ela demora a chegar. Essa questão de hábitos e vícios bate muito na questão dos vícios e das virtudes, porque a forma de você se tornar uma pessoa virtuosa é através dos bons hábitos, e o antônimo de virtudes são os vícios. Mas antes da gente entrar nesses assuntos mais antropológicos, eu quero fazer assim, um adendo aqui, porque você falou dessa questão do problema financeiro em casa. Muita gente usa a hereditariedade ou a maldição hereditária como uma desculpa, né? Como você falou mesmo, como uma muleta. Mas, por exemplo, dentro da minha casa, essa questão financeira era um problema no sentido de que meu pai, o provedor e tudo mais, como ele era empresário, passava por crises financeiras e tudo mais. E quando tinha essas crises na empresa, lá em casa ficava um clima muito tenso. Meus pais brigavam muito porque ele ficava nessa tensão, nesse estresse. E ele sempre teve uma facilidade para gastar dinheiro e minha mãe para juntar dinheiro. Então eu via esse confronto o tempo todo. Então eu obrigatoriamente me moldei para ser muito responsável com dinheiro e não brigar por causa de dinheiro. Tanto é que é uma regra minha e do Danilo lá em casa é isso, o dinheiro não é dele nem meu, o dinheiro é nosso, a gente não esconde o que um ganha, o que outro ganha, é tudo em prol da família, justamente porque eu vi isso dentro da minha casa, e isso é muito positivo para mim. Então, muitas coisas que a gente vê, muitas experiências que a gente tem em casa, elas podem ser convertidas, revertidas em boas ações, em bons hábitos. Por isso que é só um adendo aqui para quem está ouvindo a gente, não usar a hereditariedade como desculpa. Geneticamente, você já falou que é possível, através de bons hábitos, mudar. E através de escolhas, da nossa liberdade de escolha, a gente também consegue pegar esses exemplos ruins e transformar em atitudes boas, né, na nossa vida. Com certeza. E vale ressaltar também que no seu caso você também pode ter tido alguma experiência que você percebeu que dava para mudar. Sim. A experiência ela é muito importante nesse caso. Então, assim, buscar informação. Eu acho que a melhor forma, se eu não passei por situações que eu sei que eu tenho como mudar dentro de casa,
você precisa estudar, você precisa buscar informação fora. É por isso que a gente bate tanto na tecla do estudo. Do intelectual. Do intelectual. Vá se desenvolver. Porque, às vezes, você... a situação, vamos supor, de saúde, por exemplo. Minha família é toda gordinha, todo mundo tem tendência a engordar, todo mundo tem diabetes, todo mundo tem tal doença. Você não está fadado a ter essas doenças. Não é se uma você... definição, é não... uma tendência. É uma tendência, exatamente. Então, busque se informar, busque ajuda profissional também, seja um nutricionista, um personal, um psicólogo, enfim, para poder te orientar da melhor maneira de como você pode evitar essas tendências que você tem. Então, não é só, eu sou assim e pronto, e acabou. Não. Muito importante você falar da intelectualidade, que realmente é um ponto que a gente bate muito, eu bato muito também nas minhas redes sociais, e assim, o saber pelo saber, gratuitamente. Quando a gente pensou em fazer esse podcast, eu estruturei a parte antropológica para explicar para vocês o que é o ser humano e quem é você, para que vocês consigam entender que vocês são animais racionais dotados de liberdade e responsabilidade. O que isso significa? Que a gente falou também no primeiro episódio, e eu sempre vou bater nisso, porque vocês precisam ter consciência do que nós somos. Nós somos animais racionais. Nós temos todos os instintos animais. A gente sobrevive, que é aquela parte que você falou do cérebro economizar energia e sobrevivência. A gente sobrevive por instintos, através dos nossos cinco sentidos. Mas nós somos seres racionais, então nós temos uma alma, nós somos seres espirituais. E é essa alma que nos dá a possibilidade de a liberdade, que a gente precisa, a gente fala tanto de liberdade, meu corpo, minhas regras, eu fazer o que eu quiser, eu mando em mim, mas parece que a gente não assimila muito bem o que é a liberdade, como exercer essa liberdade. Nós somos responsáveis por tudo que a gente escolhe, por tudo que a gente faz. Então, a gente usa muito a hereditariedade para atribuir uma responsabilidade, que a nossa geração ama fazer isso, achar algum culpado por alguma coisa. Então a gente usa a hereditariedade para atribuir uma culpa, mas a gente vai frisar aqui o podcast todo. A hereditariedade, ela é uma tendência, ela não é uma definição. Você é um ser livre. Você pode escolher se você vai seguir aquilo ou se você vai quebrar a roda. E um dos pontos principais do ser humano, como pessoa, como animal racional, é a capacidade de dizer não. Então, assim como eu tive vários exemplos negativos na minha família e através do estudo, da fé, da auto-observação, eu percebi que aquilo me fazia mal e que não era onde eu quero chegar, eu tive a capacidade de falar não. Falar não para os meus pais, falar não para o meu meio, para aqueles amigos que não me faziam bem. Então, se conhecer e conhecer a vida, conhecer o mundo, a intelectualidade, o estudo é muito importante para você ter um autodomínio, porque é isso que significa ser humano, né? Ser pessoa, ter um autodomínio. Então, só fazendo esse parêntese que muito válido, Carol, que você falou sobre a importância da intelectualidade, a gente ter essa consciência. E eu acho que vale falar também que liberdade é diferente de libertinagem. É muito diferente. Então, às vezes a pessoa pensa, o oposto da liberdade é disciplina? Não. Quem tem disciplina tem realmente liberdade. Não à toa existe uma frase muito clichê aí que é usada que é disciplina é liberdade. Mas por quê? Porque quando você tem disciplina para falar não, disciplina para seguir uma rotina ali que você estabelece para você, você para de ser refém das suas vontades, do que vem, do seu meio também. Do instinto, né? Sim, do instinto animal. Você desenvolve uma capacidade de falar não, você tem muito mais capacidade de escolha também do que você quer para sua vida, não só o que empurrarem para você. E o que eu acho muito ridículo, é essa palavra mesmo que eu vou usar, é que em uma era que a gente fala tanto de liberdade, eu sou um ser livre, você já percebeu que esse discurso da liberdade é só para justificar coisa ruim? Sim. É só para justificar você mutilando o seu corpo, acabando com a sua saúde, não cuidando do seu espírito. Ninguém usa a liberdade para algo bom. Ninguém para usar o discurso da liberdade para pegar a hereditariedade. Eu venho de uma família alcoólatra, eu estou seguindo o mesmo caminho, não, mas livre-arbítrio.
Deus me deu livre-arbítrio. Eu posso falar não. Eu sou livre para escolher o meu Dói, destino. dói. A gente tá falando que é fácil? Não mesmo. Ainda mais porque se de fato existe a tendência genética, acho que é mais difícil ainda do que a própria mimetização. Mas é o livre-arbítrio. Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e uma das perguntas que me fizeram é: se nós temos o livre-arbítrio, por que que então a gente tem maldições hereditárias? Não tem. Justamente por ter livre-arbítrio, é lógico que a gente pode entrar em uma discussão teológica que vai falar de famílias que consagram o filho ao demônio, todas as coisas, mas esse não é o assunto de hoje. Quando você para pensar nesse aspecto da liberdade, do livre-arbítrio, não existe maldição hereditária. Porque você, livre, tem o poder e a responsabilidade de mudar isso. E a responsabilidade de mudar isso. Repito. A Responsabilidade. autorresponsabilidade. Porque eu acho que entra num ponto também de a pessoa tá dentro de uma situação ali que ela percebe que é um ciclo familiar e começa a criar justificativas e se vitimizar, mas a partir do momento que você entende que você tem o poder na sua mão de mudar, também é da sua responsabilidade buscar formas de fazer isso. Então, eu falei sobre isso no episódio anterior. Se eu gosto da louça limpa, mas não foi eu que sujei, é minha responsabilidade ir lá e lavar a louça limpa. Porque você gosta dela limpa. Simples assim. Se você não quer lavar, e você também pode procurar meios de falar para a pessoa que sujou. Você não precisa criar um escarcéu, uma dramatização. Uma dramatização. Uma vitimização, que eu moro num lugar que é uma zona. Pega e arruma. Arruma. Ou conversa com a pessoa. Conversa com as pessoas. Você não precisa fazer um escarcéu. Por exemplo, lá em casa somos eu e o Vitor. E eu gosto da louça limpa. Às vezes não foi eu que sujei, mas eu vou lá e limpo. Ou então fala assim, amor, você pode limpar? Você pode lavar a louça enquanto eu tô fazendo aqui outra coisa? Não precisa fazer, eu faço tudo sozinha. Às vezes até pode. Vou dar um sempre. Nem sempre. Nem sempre. O dia que eu sumir. Mas assim, escolha as suas batalhas. Porque vale a pena você fazer uma briga por causa de uma louça? Exatamente, não vale a pena. E você falando sobre a questão da... Eu vou dar uma de coach. Aquela que crianças reclamam, adulto resolve. Você quer tanto mudar de vida, você reclama de tanta coisa que tá errada na sua vida. Ai, minha mãe tem o dedo podre, sempre se relacionou mal e eu só escolho pessoa mal porque eu vi minha mãe. Não, você só escolhe pessoa mal porque você quer escolher pessoa mal. Entendeu? Autorresponsabilidade. Como que você vai mudar o seu padrão de escolha? Estudando, entendendo quem você é, o que você gosta, o que você quer da sua vida. Não tem como você virar pra mim e falar que quer ser uma musa do verão e só comer besteira. Não tem como. Não tem como você virar pra mim e falar que quer se relacionar se você não se molda pra se relacionar com o outro. Se relacionar é muito difícil, qualquer relacionamento. Amizade é difícil, qualquer relacionamento pessoal, né? Interpessoal é muito difícil. Então não tem como você colocar a culpa sempre nas pessoas ou na forma como você foi ensinada. É muito mais fácil aprender do que desaprender, mas sempre dá tempo. Sempre dá tempo de virar uma chavezinha e aprender coisa nova. E assim, eu não sei se tem uma explicação antropológica para isso, mas a partir do momento que você começa a se desenvolver, as pessoas que você gostaria de ter por perto vão se aproximar. Quando você tira o foco do problema é o outro, então, fulano me trata desse jeito, eu só tenho o dedo podre porque fulano é um mau caráter. Mas você já parou para se autoanalisar e tentar desenvolver em você as características que você gostaria de atrair numa outra pessoa? Porque eu acho que antes de apontar para o outro, eu queria que fulano fosse assim, assim, assado, mas eu sou assim? Alguém desse jeito ia querer ficar comigo? Exatamente. Se você e não assustem com a palavra, se você é digno daquela outra pessoa. Não tem como você querer um príncipe encantado, uma rainha, se você se comporta como um bobo da corte. Não tem, você não vai ver uma rainha namorando um bobo da corte, não é assim que funciona. E é muito interessante porque isso está acontecendo comigo.
nesse meu processo de conversão, eu saí da bebedeira e de tudo mais, tive a minha fase sozinha, e estudando, e na missa e tudo mais, eu pensei, meu Deus, quando é que eu vou começar a conviver com pessoas que pensam como eu? Será que eu vou seguir sozinha? É automático. As pessoas vão se aproximando, as pessoas que têm interesse em ler, em estudar, em crescer espiritualmente, elas vão se aproximando. E as pessoas que não querem nada com nada, elas simplesmente vão se afastando. Elas não têm saco pra você, elas não têm paciência pra você. Você vai virar chata. Você vai virar chata. E isso pode acontecer com a família também. Se você tá vendo que a sua família não é um meio auspicioso, você não tem obrigação de ficar lá. Inclusive, a gente estava discutindo esses dias sobre honrar, né, pai e mãe. Como? Como romper, quebrar ciclos, conseguir quebrar esse aprendizado, essa mimetização, né, que veio de geração em geração. Se eu tô lá ali no meio da família, você não é obrigada a ficar lá. Amar seu pai e sua mãe, honrar seu pai e sua mãe, não significa estar lá 100% à disposição deles num ambiente que só te faz mal. Honrar pai e mãe vai muito além desse convívio. Honrar pai e mãe é ser uma boa pessoa, é ser uma pessoa de boa índole, de caráter, é amar o seu pai e a sua mãe. A gente conversou tempos atrás sobre a necessidade de empatia com os nossos pais. Quando a gente entra nesse assunto de maldição hereditária, de hereditariedade, a gente tende muito a julgar nossos pais. Primeiro porque a gente perde, em muitos casos, a gente perde admiração. E quando a gente perde admiração por alguém, gente, esquece. Pode ter qualquer vínculo biológico, sanguíneo, que for. Se você perder a admiração, esquece. É muito triste. Mas esses dias eu tava conversando com o Danilo. Vida, existem pessoas que são mau caráter e usam esses vícios para o mal, mas existem pessoas que foram ensinadas a ser assim. Então, assim, você exigir que seu avô, de uma geração tão diferente da sua, com acesso à informação tão mais limitado, que ele seja mais evoluído, que ele seja, sabe, que ele tenda as suas tendências a fazer, pensar e almejar o que você almeja, é falta de empatia. Totalmente. Você não vai quebrar uma maldição culpando ele, você precisa entender. Uma maldição não, uma hereditariedade. Eu ia te perguntar. Entender o que vem de lá. Eu ia te perguntar, inclusive, sobre a questão da nossa prosperidade. De se honrar os nossos pais, isso influencia da gente seguir o nosso fluxo de vida mesmo e... Influencia e muito. E aí eu vou dar um exemplo meu, pessoal. A minha relação com o meu pai, ela é um pouco delicada. Ela sempre foi e ela passa altos e baixos nessa delicadeza, porque somos duas personalidades muito fortes, muito parecidas e muito difíceis. Eu até falei com você da outra vez, eu não sabia se eu ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Por muito tempo, toda a minha família, inclusive meu pai, falava muito assim: você parece muito com seu pai, cuidado, você vai morrer sozinha. Meu pai já virou pra mim e falou assim: eu já fiz isso daí, não vai por esse caminho não. Sempre com um tom negativo, sabe? Você parece muito seu pai. Você sempre falando isso. E eu sempre incomodada com aquilo, que a nossa relação, a gente discutia muito, por ser muito parecidos. E aí, nessas indas e vindas, nessas discussões, um dia eu tava acabada. E só fazendo uma adenda aqui rapidão, eu ouvi num podcast hoje, uma das formas de você quebrar maldições é se confessando. E olha a minha história, agora eu fiz o adendo porque eu ouvi o podcast hoje. Autoanálise online. Olha que coisa. E eu anos que esse negócio com meu pai, meu Deus, honrar pai e mãe, como que eu vou fazer? Essa relação com meu pai é tão difícil, como que eu vou fazer? E eu me sentia muito presa, eu não conseguia falar não pra ele, que aquilo me fazia muito mal. Eu adoecia de tristeza. Eu falava, gente, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje é graças ao meu pai e minha mãe. Como quebrar isso? Como falar não pros meus pais? E aí um dia eu fui me confessar. E em uma das minhas confissões eu falei pro padre, eu falei, eu não sei o que eu faço em relação à minha relação com meu pai. E aí eu confessei, não posso falar aqui o que eu confessei, os meus pecados em relação ao meu pai. E foi quando ele me ensinou. Honrar pai e mãe não é isso que você está fazendo.
Você está tentando arrumar um jeito de seguir o mesmo caminho do seu pai e da sua mãe. E você não vai prosperar. Você vai honrar seu pai e sua mãe pegando todos os ensinamentos bons que eles fizeram, que eles te deram. Você vai honrar pai e mãe sendo uma pessoa boa, não manchando o nome do seu pai e da sua mãe. Porque imagina lá na cidade do interior do seu pai, é a filha do Lídio fazendo aquela coisa feia lá. Você está desonrando seu pai. Então, honrar seu pai e sua mãe, se colocar na condição de filha. Eu era mãe do meu pai e da minha mãe. Porque eles se separaram, aquela confusão. Eu me coloquei na condição de mãe deles. Eu não sou mãe deles. Eu sou filha deles. E eu desonrava meu pai e minha mãe quando me colocava nessa condição. Então, você necessariamente precisa ter empatia pelos seus pais e perceber que são vidas diferentes e que honrar não é se submeter a tudo que eles querem, é respeitar e ser filha, amar, cuidar, mas no seu limite de filha. No âmbito pessoal também, quando eu passei por terapia, psicoterapia, e aí minha psicóloga tinha falado sobre a questão do honrar pai e mãe, mas ela me falou de um jeito diferente. Você só vai conseguir honrar o seu pai e sua mãe quando você passar a olhar para eles como humanos, e não como pai e mãe. São pessoas que erram, que estão vivendo pela primeira vez, que estão passando por situações difíceis pela primeira vez. Então, eles também estão aprendendo a viver. E olhar para eles com crítica, com julgamento, não vai fazer você uma pessoa melhor e também não vai resolver o problema. Então, o que você pode fazer? Olhar para eles como pessoas, humanos, e virar para a sua vida e seguir a sua vida. Isso, no caso, foi o meu caso. Quando você não tem uma relação de... Eu quero que eles me vejam crescer, tipo assim... Eu tinha uma necessidade de aprovação do meu pai muito grande. Então, quando eu fui fazer essa transição de carreira, sair da engenharia para nutrição, eu precisava me desvincular desse negócio de eu preciso da aprovação deles. E foi libertador. Olhar para o meu pai como uma pessoa humana que queria o meu bem porque ele me criou, mas também eu não devia nada para ele. Você não precisa dessa aprovação Não dele, precisa. Ele vai te aprovar de qualquer Exatamente. forma. Eu precisava olhar para ele sim com gratidão, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi por causa deles, foram eles que me criaram, mas eu não devo nada para eles por causa disso. Esse é um ponto muito importante que eu acredito que para esse assunto de hereditariedade é muito, muito importante mesmo. Eu não dever nada para os meus pais. E quem me falou isso foi minha tia, irmã do meu pai. Eu conversando, desabafando, tia, eu não sei mais o que eu faço, e nananã, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é graças ao meu pai, minha mãe. Ela virou pra mim e falou assim, deixa eu te falar, tudo que eles fizeram, obrigação deles, como pai e mãe. Não tô falando de vocês serem ingratos, não, mas obrigação, se hoje você for pai e mãe, você não vai tentar dar o máximo, o melhor pro seu filho? Então, a gente carrega essa dívida, né, que ninguém tá cobrando da gente. E a gente imputa essa dívida no nosso saldo bancário. Essa dívida não existe. Então, dois pontos muito importantes quando a gente vai falar da hereditariedade. Primeiro, não é definição, é uma tendência. Não é justificativa para você seguir os mesmos passos. Você tem livre-arbítrio, liberdade para escolher o que você vai fazer da sua vida. Parênteses, não é porque você é livre que é fácil, mas você tem o poder de escolha. E o segundo é você ter empatia para enxergar o porquê que isso aconteceu com seus pais. Eles não fizeram por mal. Muitas vezes, pode ser que um ou outro fez por mal, não estou falando isso, mas muitas vezes foi só mimetização. Aprendeu do vô, que aprendeu do bisavô, que aprendeu do tataravô. Foi sofrendo um na mão do outro. E como aí... que você vai... Um dia você falou isso, como que... Da experiência, do amor e ser amada, como que é essa questão? É porque falam muito que a autoajuda é muito rasa, porque quando você lê lá, você tem que se amar, você tem que confiar em si mesmo, mas se você não passa pela experiência de ser amado, de alguém que confie em você para que você tenha autoconfiança, dificilmente você vai desenvolver isso. Então você precisa buscar no outro, ou um outro que sinta isso por você, então nas relações amorosas, enfim, amigos, alguém que dê uma validação mesmo. Então, é isso mesmo, você tá fazendo certinho.
Ou então eu viro pra Lídia e falo, Lídia, você precisa se amar. Mas aí a Lídia nunca teve amor na vida dela. O pai dela não amou ela, a mãe não amou. Mas como que a Lídia vai se amar se ela não sabe o que é ser amada? Entende? Então, a experiência é extremamente importante por causa disso. Para você precisa viver para poder conseguir exercer em cima de si mesmo. Seguindo essa linha de autorresponsabilidade e de liberdade, como que a gente pode quebrar esse ciclo, criar um novo ciclo? Porque eu acho que, pelo menos pra mim, todo mundo quem me conhece sabe que o meu sonho é ser mãe. E uma das minhas conversas muito sérias com o Danilo, e isso é muito, sim, muito bem definido lá em casa, é o que herança nós queremos deixar para os nossos filhos. Os nossos pais, eles não tiveram acesso ao conhecimento, aos estudos que nós estamos tendo agora. Os meus pais se afastaram da igreja. Então eu, que estou tendo acesso, estou bebendo lá diretamente da fonte, eu decidi romper um ciclo. E eu estou rompendo. Isso foi uma decisão que eu tomei e através de comportamentos, de hábitos, de escolhas, eu estou rompendo esse ciclo. E o que eu quero deixar de herança para os meus filhos, para as minhas próximas gerações? Isso é muito importante para mim. Então, como que a gente pode decidir, do seu ponto de vista, como que a gente decide quebrar esse ciclo e criar novos comportamentos para seguir em frente e se libertar dessa hereditariedade? Tá, eu penso que a gente precisa fazer uma análise do que a gente não tá gostando na nossa vida. Então, se eu venho vivendo ciclos insatisfatórios, por exemplo, na minha saúde, nos meus relacionamentos, o que tá me fazendo me sentir insatisfeita com esses relacionamentos? São as pessoas que eu tô me relacionando? Que tipo de comportamento dessas pessoas estão me deixando insatisfeita? E aí você analisa também se esse ciclo de repetir esse tipo de relacionamento não tá vindo da sua família. Como que as pessoas se relacionavam? Eu tô criando conflitos dentro desses relacionamentos para poder me auto-sabotar? Então, por exemplo, eu via dentro da minha casa minha mãe sendo maltratada, meu pai, ela sendo humilhada. Eu, como mulher, vou atrair pessoas que também vão me fazer sentir humilhada ou, enfim, vão me tratar mal. E aí, quando eu começo a mudar os meus relacionamentos, talvez eu encontre uma pessoa que começa a me tratar bem, enfim, fazer as minhas vontades, eu vou começar a me auto-sabotar. Eu vou criar conflitos para poder me afastar dessa pessoa, porque o cérebro primitivo, do jeito que ele vai criar maneiras de me mostrar que aquilo ali não é seguro. Porque o normal para mim era o caótico, o caos, a coisa horrorosa. Então a primeira coisa é analisar o que eu estou insatisfeita e que tipo de comportamento eu gostaria de ter, de viver. Na minha saúde. Então, a minha família, todo mundo tem tendência a ser mais gordinho. Então, o que eu posso mudar dentro da minha rotina para poder quebrar esse padrão de ser uma pessoa mais saudável? Eu não tô entrando aqui num contexto de obesidade, porque já é outra história. Mas a tendência de ser gordinho mesmo. Às vezes você quer colocar o shape e você coloca a desculpa de eu não consigo porque eu tenho tendência. Você cria a limitação dentro da sua própria mente. E criar a limitação não é aquela coisa de eu não consigo porque a minha genética não deixa. Mas quando você coloca essa limitação na sua cabeça, você começa a desdobrar em ações no seu dia a dia que vão te limitar. Então, você começa a fazer uma dieta e de repente não consegue manter mais essa dieta. Chega lá no quinto dia, você começa a comer, às vezes, um belisco aqui, um belisco ali, que no final da conta, no saldo, você vai estar com um superávit calórico, aí você não vai realmente conseguir emagrecer. E aí você vai chegar nesse resultado e vai pensar o quê? Ai, tá vendo? A minha família, eu tô herdando o gene de ser gordinha. E até a sua desculpa, quando você fala que eu tenho tendência a ser gordinha, a sua desculpa, a frase tá correta, você tem tendência. Não significa que você será. Pra sempre. Não é uma definição, é uma influência, é uma tendência. Eu até coloquei aqui um parêntese falando sobre isso, porque para a Igreja Católica, para a tradição católica, não existe maldição. É uma influência e isso não determina a sua vida, não é uma determinação jamais, justamente porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, toda vez que você for usar a hereditariedade como desculpa, não vai colar.
porque ela não é definitiva, nada é irreversível. É óbvio que tem até gente clareando o olho, parece que tem uma cirurgia para fazer o olho castanho ficar azul. Então você imagina, se você muda até seus aspectos físicos, quem dirá o seu aspecto comportamental? Aí é que é mais possível ainda, né? Com toda certeza. E ainda nessa ideia de como quebrar, a gente volta naquele ciclo. Estímulo, gatilho, estímulo, desejo, resposta, recompensa. A gente, para tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem esses gatilhos, a gente está preso dentro desse ciclo. Então a gente precisa mapear quais são os gatilhos, os estímulos que estão no nosso ambiente, que vão gerar desejos, que vão gerar as respostas e consequentemente, as recompensas. Vou ser mais prática. Tô vivendo um relacionamento. E aí, alguma coisa que aquela pessoa falou me feriu, às vezes feriu só o meu ego. E aí, aquilo foi um gatilho. Qual vai ser o seu desejo? Quebrar tudo. Brigar, gritar, porque esse é o seu comportamento natural. Qual que é a resposta disso? Provavelmente vai gerar uma briga, um conflito que talvez você não quisesse realmente viver. E como uma recompensa negativa seria o quê? Talvez uma separação ou às vezes um desgaste numa relação que possivelmente lá na frente vai levar a um rompimento. E onde que você poderia mudar aqui? A partir do momento que você entende que existe um padrão de comportamento nesse sentido, você se depara com o estímulo, porque talvez o estímulo você não consiga mudar, mas você pode analisar, tentar mudar a sua perspectiva daquele gatilho que você teve e a resposta, que é o seu comportamento, você pode mudar. Ao invés de gritar, quebrar tudo, talvez tentar falar de uma forma melhor, tentar falar para a pessoa que gerou aquele gatilho em você, que você não gostou da forma que foi falada. Enfim, tem N formas da gente conversar e resolver as coisas sem quebrar o pau aí. É a quebradeira. Você falando isso, a gente vai diretamente àquilo que a gente também insiste aqui sobre a importância da autopercepção. De perceber a realidade, se inserir na realidade e se perceber. Na antropologia, a psicanálise também trata sobre o desenvolvimento do caráter e da personalidade. A gente dá dicas, a gente sempre está batendo na tecla aqui, mudar comportamentos, escolhas, responsabilidade, liberdade. Mas é muito importante que você estude, desenvolva o seu intelectual para você ter capacidade de entender quem você é. Eu falei muito essa semana sobre quem eu sou, quem e não o que. E eu expliquei que quem você está diretamente relacionado às suas relações com outras pessoas. Eu até dei o exemplo de um ditado africano muito famoso, que é da filosofia Ubuntu, que é: eu sou porque você é. Eu sou porque nós somos. Então eu só sou alguém porque eu me relaciono com outra pessoa. Se eu não me relaciono com ninguém, eu não sou ninguém. Eu sou só um ser humano, eu sou só uma coisa. E você falando isso sobre a agressividade, sobre os gatilhos, me remete à formação do caráter. O caráter, ele é formado ali na infância, ele tem 4 camadas, ele é formado ali na infância até mais ou menos 14 anos, tem uma variação para mais e para menos. E esse caráter, ele é forjado com base na sua vivência, na sua relação com seus genitores, ou com seus tutores, pode ser avós, tios, com quem te criou, com seus tutores. A mulher tende a desenvolver seu caráter pautado na relação que ela tem com o sexo oposto, com o sexo masculino, e o menino com o sexo feminino, vice-versa. E nós também temos a personalidade. A personalidade é a forma como nós queremos ser vistos pela sociedade. Então, o caráter é forjado dentro de casa, basicamente, e a personalidade é aquilo que a forma de nos relacionar com o mundo, como que nós queremos ser vistos. A gente entra aí também lá numa questão biológica, que é o temperamento, o sanguíneo, o fleumático e tudo mais. Mas é muito importante você parar e se auto-perceber, se auto-analisar para entender. Primeiro, muito importante você conhecer, e a gente pode até trazer aqui um podcast sobre os temperamentos. Você conhecer o seu temperamento, porque esse é seu cavalo selvagem que você vai ter que domar aí pro resto da vida. Mas entender como que seu caráter foi forjado.
Qual era esse ambiente com seus tutores? O que foi forjado esse caráter? Obviamente, como a Carol explicou, geneticamente você terá tendências mais agressivas, mais depressivas, tendências, não definições. E o seu caráter, ele vai ser forjado com base nisso. E hoje a gente fala que mau caráter é aquele que tem consciência dos seus vícios, dos seus comportamentos negativos, e ele usa isso para o mal. Porque muitas vezes, por exemplo, você pode pegar líderes coléricos, são agressivos, mas eles usam essa agressividade para o bem, para liderar, para conquistar. Canaliza essa energia, Canaliza essa energia, que é justamente o que você falou. Parar para perceber quais são esses gatilhos, então para perceber qual o seu caráter. Eu, por exemplo, sou muito rancorosa. O que eu faço com esse rancor? Eu vou ficar brigando e exalando ódio? Uma coisa também que é muito importante falar, que nos diferencia muito dos animais, um dos pontos que nos diferencia dos animais, é que nós temos emoções e os animais também. Os nossos 5 sentidos, a nossa percepção da realidade, ela nos desencadeia emoções. Raiva é uma emoção, paixão é uma emoção, os animais também sentem paixão. E só nós, seres humanos, temos a capacidade de racionalizar esses sentimentos e essas emoções e transformar em sentimentos. Então eu posso pegar a paixão, racionalizar e transformar em ódio. Assim como eu também posso racionalizar e transformar em amor. Verdade. Se você vem de uma família odiosa, você tende a transformar em ódio. Mas é uma tendência, não é uma definição. Então é muito importante a gente conhecer a nossa estrutura antropológica, a nossa essência humana também, para a gente conseguir identificar essas características que você falou no dia a dia. Pra gente conseguir trabalhar isso, né? E usar ferramentas também para fazer isso. Por exemplo, no caso, eu venho de uma família que é muito odiosa. Talvez você buscar a religião ou alguma coisa para transformar isso em amor, para olhar para essas pessoas que eram muito raivosas, odiosas, em se tornar uma pessoa amorosa, para você olhar para eles com amor, com mais empatia, enfim, e você não nutrir mais ainda esse sentimento em você e levar para as próximas gerações, né, como uma tendência. E eu achei muito interessante isso que você falou sobre o eu sou, porque dentro da neurociência também tem a questão da identidade. Então, o eu sou, tudo que eu coloco depois do eu sou, então, eu sou irritadinha, eu sou ansiosa, eu sou teimosa, eu sou indisciplinada, eu sou comilona. Todos esses eu sou se tornam profecias autorrealizáveis. Então você repete isso para você gera uma crença e com essa crença você vai começar a desdobrar isso em hábitos. Então, eu sou uma pessoa desorganizada, eu começo a me perder nos meus compromissos, eu falto a trabalho, eu acordo mais tarde, a minha casa é uma bagunça, eu vivo no meio do lixo, eu não consigo nutrir boas relações porque eu não consigo ter compromisso com as pessoas. Então você começa, inconscientemente, você começa a ter esse tipo de hábito que vai acabar reforçando ainda mais essa crença que você é indisciplinada, desorganizada. Isso não é uma sentença. Tem como você quebrar esses padrões de comportamento a partir do momento que você para de falar que você é desorganizada e começa a falar ou que você é organizada, e aí você pode acreditar nisso, ou construir um raciocínio de eu estou me tornando uma pessoa disciplinada, eu estou me tornando uma pessoa organizada. E a partir dessa construção que você vem fazendo, você começa a parar, analisar por que eu tô me atrasando? Por que a minha casa tá bagunçada? Calma, eu vou parar, eu vou pegar uma agenda, eu vou anotar o que eu preciso fazer, eu vou colocar na minha agenda talvez até a organização da minha casa, que hora que eu vou lavar a louça, que horas que eu vou acordar, que horas que eu tenho compromisso. A virtude da ordem. A virtude da ordem. Você falando isso daí, Santo Tomás de Aquino falava, mas fala que, por exemplo, a palavra tem poder. Isso aqui acho que todo mundo quase acredita nisso, pelo menos. Santo Tomás de Aquino falava que, por exemplo, se você mente, se você finge que você é uma pessoa virtuosa, como que você finge que é uma pessoa virtuosa? Tendo hábitos de uma pessoa virtuosa. Então, de tanto você fazer aquilo, fingindo que você é uma pessoa virtuosa, você acaba se tornando uma pessoa virtuosa. Então, por exemplo, quem vai pra academia todo dia só pra postar selfie, vai lá todo dia, vai acabar se tornando uma pessoa que vai lá, faz um exercício o dia que não faz. O ambiente vai acabar influenciando também. Vai acabar influenciando.
Então, de tanto fingir ser alguma coisa, você pode acabar sendo essa coisa. Então, de tanto fingir que você é fracassado, está seguindo o modelo dos seus pais, você está se tornando uma pessoa fracassada e está seguindo o modelo dos seus pais. Isso até viralizou, inclusive, nas redes sociais, o tal do Seja Delulu. É como se você criasse uma versão, é o delusional, que você é do jeito que você gostaria de ser. E aí é aquele negócio do fake it until you make it. É faça até se tornar. É basicamente isso. É basicamente isso. A profecia autorrealizável. Você tem uma ação que vai gerar ali uma evidência e você vai criar uma crença e que vai retroalimentar esse ciclo. Então, eu vou pra academia só por ir pra academia. Vou lá postar foto e fingir que eu treinei. E aí, isso vai gerar uma evidência. Eu fui pra academia. Então, eu tô me tornando uma pessoa fitness. Então, isso vai gerar uma crença de que eu sou uma pessoa fitness e eu vou voltar lá e... Entende? Então, vai ser um ciclo que se retroalimenta pela própria evidência. O povo fala disso até dos psicopatas, né? Tipo, ela mente tanto que ela até acredita na própria mentira. Exatamente. E é isso, de tanto você falar, de tanto você martelar, vai acabar acontecendo. É muito importante, é tudo muito importante, né? Parece que essa palavra que eu mais falei, a frase que eu mais falei aqui. Colocar autopercepção, realidade, ser honesto consigo mesmo. Ninguém, é só você que tá vendo, tá? É só você que tá se sentindo frustrado, ninguém tá olhando pra sua vida e falando que você tá fracassando, ninguém tá olhando pra sua vida e falando lá, todo mundo namora menos você, ninguém tá fazendo isso. A gente tem essa vã impressão de que tá todo mundo reparando o que você tá fazendo, ninguém tá nem aí pro que você tá fazendo. Existe até um estudo que fala sobre isso, é o efeito, o spotlight effect. É como se tivesse uma luz em cima de você e todo mundo estivesse te olhando, só que tá todo mundo pensando que tá todo mundo olhando pra eles. Ninguém tá nem aí. Ninguém tá olhando um para o outro. Então, parar pra perceber, isso aqui é uma maldição ou isso aqui é um mau hábito? Você foi ensinado a fumar na sua família. Você foi ensinado a gritar e tratar todo mundo com grosseria. Isso é uma maldição ou isso é um mau hábito que você está repetindo? Então, ter bem consciente e ser bem honesto consigo mesmo. Porque não existe oração, não existe mandinga, não existe nada que rompe maldição hereditária. Eu falo, não tô entrando naquela questão de consagrar lá, que a gente não vai entrar nesse ponto. Porque isso também enfim. Mas não tem nada que vá romper uma hereditariedade senão você. Autoresponsabilidade e liberdade, você é livre. Então, quem vai romper os padrões que sua família, seus familiares, seus antepassados te ensinaram até é só você. Eu vou chegar aí na sua casa e vou falar, a partir de hoje você não vai mais fazer? Isso não vai acontecer. Foi até bom você ter tocado nesse assunto enquanto a gente estava falando de honrar os pais. Às vezes a gente também tem mania de querer salvar os nossos pais, né? Ensinar pra eles que o certo, a gente estudou, a gente sabe que o certo é o que a gente... E aí a gente olha pra trás e tenta apontar o dedinho e salvá-los. Fim de semana eu almocei com meu pai, e aí ele conversando, porque eu brigo muito com meu pai pra ele se cuidar da saúde, tá? Barrigudo e tal. E aí eu virei pra ele e falei, cara, você fala que você me ama, mas você não cuida da sua saúde. Se você adoecer, quem vai sofrer sou eu, porque eu vou ter que cuidar de você. Vai doer, porque eu te amo. Não é nem de dinheiro, não, é porque eu te amo, vou te ver convalescendo lá. Já que você me ama, se cuida por mim. Porque você tá sendo egoísta, porque você quer que eu viva do seu jeito, porque você acha que o seu jeito é certo. Eu falei, sim, o meu jeito é o certo, o médico falou, todos os profissionais da saúde falaram, o meu jeito é o certo e eu tô sendo egoísta mesmo porque vai me dar dor de cabeça. O padre falou uma coisa muito importante na homilia de domingo. Nenhuma uma ação má nossa passa ilesa. Toda maldade que a gente faz, toda coisa errada que a gente faz, atinge alguém. A gente sabendo ou não, qualquer coisa errada que a gente faz, atinge alguém. Você pode nem conhecer essa pessoa, tá atingindo ela. Então, tipo assim, se você fura da coisa mais besta, assim, se você fura, acontece muito, eu tô no trânsito, a pessoa fura o sinaleiro, aí eu tenho que frear, e eu que tava na minha hora de passar, chegar atrasado, eu perder o próximo sinaleiro que tava aberto porque eu tive que ir devagar porque uma pessoa não esperou. Então, tipo assim, tá vendo?
é uma coisinha besta que afeta todo mundo. Acho que para além da autorresponsabilidade, que é isso que você reconhecer que é você responsável pela sua vida, eu acho que é você se tornar pessoa. Como eu disse, pessoa é aquela que se relaciona com outras pessoas. Então quem você é quem você é para alguém. Eu acho que a partir do momento que você se torna responsável por um relacionamento seu com outra pessoa, acho que você cuida da sua vida melhor. Acho que você, além da crise de identidade que você não terá, porque, por exemplo, para eu ser amiga da Carol, o que eu preciso fazer para eu ser amiga da Carol, pelo que eu te conheço? Então, vez ou outra eu tenho que estar disposta a fazer um exercício físico com você. Eu preciso estar disposta, às vezes, para eu te agradar, para eu ser amiga da Carol. E não a Carol ser minha amiga, para eu ser amiga da Carol. Eu tenho que ter disponibilidade para conversar com você assuntos profundos, ouvir seus estudos. Eu tenho que ouvir uma música que você goste. Eu tenho que te fazer o bem para eu ser sua amiga. Não é muito difícil o que eu tenho que fazer para eu ser sua amiga. Não é muito difícil o que eu tenho que fazer para eu ser filha do meu pai, por exemplo. Então, a partir do momento que você define quem você quer ter através das relações que você quer ter, fica mais fácil você se imputar essa responsabilidade e ir quebrando esses ciclos. Pelo menos pra mim, porque eu me dou muito pras pessoas. Então, pra mim fica mais claro, mais nítido o que eu preciso mudar, o que eu herdei de ruim dos meus pais, dos meus avós, pra eu não afetar as pessoas com quem eu me relaciono, pra eu ser a Lídia que eu quero ser. Acho que isso é muito importante. Tudo é muito importante aqui nesse Tudo é muito podcast. importante, é primordial. Então, para já partir para o encerramento, para a gente com algo muito profundo e muito subjetivo, a gente precisa dar dicas práticas que a neurociência indica para que a gente consiga nos livrar dessa hereditariedade, desse ciclo familiar e parar de ficar botando desculpa em gente que nem tá viva mais. O que de prático a gente pode fazer? Bom, a gente pode começar definindo a sua própria identidade. Então, o que eu quero ser, quem eu quero ser para o outro. E quem eu quero ser para mim também. Então, quais experiências eu quero viver? E baseado nesses resultados, nessas experiências que eu quero viver, quem eu preciso me tornar para viver essas experiências? Que tipo de relacionamento eu quero alcançar? Como eu quero que seja a minha saúde? Como eu quero que seja o meu comportamento com o dinheiro? Quanto de dinheiro eu quero ter? Porque aí você começa a analisar também, por exemplo, pessoas que têm muito dinheiro. Essas pessoas sabem de coisas que eu não sei, porque eu não tenho a mesma quantidade de dinheiro que elas têm. Então você começa a estudar que tipo de comportamento você precisa ter para aí então você construir esses relacionamentos, a sua saúde, o seu relacionamento com o dinheiro, com o trabalho, para de fato você quebrar esses ciclos e você começar a construir a partir de você, com intenção, com intencionalidade e autorresponsabilidade. E aí você pode usar ferramentas da neurociência, como por exemplo, ambiente. Então, onde você precisa estar? O ambiente vai te influenciar. Rotinas. Então, que tipo de rotina uma pessoa de sucesso? Porque eu acho que você quer ser uma pessoa de sucesso. Eu quero. Eu quero também, e muito. Então, como é a rotina de uma pessoa de sucesso? Não é para você copiar a rotina de fulano, porque fulano faz isso. Não. É o mínimo. E a gente tá falando de mínimo é o quê? Estudar, ler, treinar, porque o seu corpo forte, o seu corpo precisa ser forte. Parar de comer besteira. Ou diminuir. Parar de gastar dinheiro com iFood. Começar a valorizar o seu próprio dinheiro, gerir melhor. Enfim, buscar conhecimento para ter essas ferramentas e ir melhorando cada vez mais a sua rotina. Não é mudar tudo de uma vez, mas você olha para o seu ponto do momento, o que está mais capenga? Então, é meu financeiro. Então, você começa a analisar o seu comportamento financeiro. O que eu estou fazendo, para onde eu quero ir, como eu posso economizar, onde eu posso investir, como eu posso ganhar mais dinheiro, será que eu tenho que mudar de emprego, será que eu preciso de um trabalho melhor? Enfim, você vai saber na sua rotina, na sua vida. E a partir dessas rotinas, a gente vai construindo pequenas vitórias todos os dias que vai nos levar. Se transformando em hábitos, que vão se transformando em virtudes e a gente alcança o reino dos céus. Glórias. A gente falou disso no episódio que trata sobre a virtude da ordem. Sim, e principalmente, ter consciência dos seus gatilhos. Você sabe que você, sei lá, você quer emagrecer.
E aí você tem um pote de bala dentro da sua cozinha. E ele fica lá à vista. Tadã! Toda vez que você entra na cozinha, tá lá. É um gatilho. Você passa lá, enfia a mão no pote e come. Isso está te afastando do seu objetivo de emagrecer. Então, ter consciência desses gatilhos, do que me aproxima e o que me afasta da minha vida de sucesso, acho que é o ponto principal, inclusive, para você conseguir mudar com consistência, sem ficar se perdendo no meio do caminho. A tradição católica chama isso de ascese, que é um autodomínio e a busca da graça de Deus para a gente conseguir fazer o que a gente quer. Então é justamente isso, eu sou a louca do doce. Então quando eu estou muito desorientada e eu falei que eu não vou comer doce, eu tenho que ter um autodomínio para falar, Lídia, você não dá conta de não ir lá e pegar o doce. E eu paro aqui e falo, Espírito Santo do céu, o que acontece que eu não dou conta de não comer o docinho? Né? Não é sempre que funciona, mas a gente tenta. Então é praticar, da parte de cá, que envolve antropologia, teologia, filosofia, é praticar a ECS, que é esse autodomínio, e a busca da graça de Deus. A Brenda me mandou um texto no Instagram falando que ela acredita na hereditariedade, mas que o processo de conversão dela curou ela diz, porque é a graça de Deus que nos salva. E aí justamente essa é a sese. É você ter consciência de que não é uma definição, é uma influência, uma tendência. A gente falou tanto isso aqui, tendência. Você não está fadado a isso. Eu até tinha marcado para falar e a gente não falou. Tem um filósofo que algumas pessoas aí podem conhecer, que é Jean-Paul Sartre, que ele trata inclusive a liberdade com uma visão um pouco negativa, porque ele fala que a liberdade nós estamos condenados a ela, é uma condenação. Por quê? Porque, por exemplo, eu não escolho ter nascido filha da minha mãe. Eu não escolho ter nascido lá na maternidade Vila Nova, aqui no Hospital Vila Nova. Mas eu escolho continuar morando na Vila Nova. Eu escolho continuar me relacionando com a minha mãe. Eu escolho, a partir das minhas condições, o que eu vou fazer com aquilo. Então não é porque você nasceu num lugar de um jeito que você está condenado a ficar lá para sempre. Então, não existe maldição. Existe uma influência, existe uma tendência. E a forma de você quebrar isso são as escolhas. De forma prática, como a Carol falou, é a prática da ECESE, autodomínio, autoconhecimento, percepção da realidade. Gente, autorresponsabilidade. Você não é criança, é feio adulto infantilizado. Para de ficar colocando a culpa nas pessoas. A culpa é minha. Se eu aprendi do meu pai e da minha mãe isso, então eu que vou atrás de desaprender. A culpa é minha, a responsabilidade Talvez é minha. a culpa não seja sua, mas a responsabilidade de sair... mudar é minha. A culpa de permanecer é minha. Vamos trabalhar com culpa porque a gente adora atribuir culpa aos outros. E uma outra dica muito prática, uma dica prática muito boa, é estudar a nossa árvore genealógica. E destacando justamente o que você estava falando, sobre os vícios e as virtudes. Então pega aí, não vai estudar o brasão da sua família onde nasceu não. Pega aí um apanhado dos seus tios, dos seus avós, o que você conhece de história, e vai colocando quais são os vícios, quais são os hábitos, o que está se manifestando em mim, qual virtude eu herdei, qual vício eu herdei. E através do autodomínio, dessa percepção, vai mudando através de hábitos. Então, tira o saco de balinha de dentro do carro. Eu tive que tirar tudo de doce da minha casa, porque se tiver a bolacha recheada... Se for o caso, se for facilitar a sua vida, tirar de perto esses gatilhos, essas coisas que vão te atentar, faça isso. Padre Luiz fala muito porque ele é bem radical. E as pessoas falam isso numa conotação, né, negativa. Nossa, mas Lídia, você é muito radical. Gente, pelo amor de Deus, o mundo tá carente de radical. Sabe o que é radical? Aquilo que tem raiz. Sabe? Então decida o que você quer e bota a raiz naquilo ali. Eu vou fazer radicalmente o que eu quero, assim, eu vou na raiz. Se eu quero ser bem sucedida, eu vou na raiz. Ó, o Danilo quer ser bem sucedido, ele tá ali na sala do lado, trabalhando até agora. 8 horas da noite. A gente decidiu que a gente quer passar informação para todo mundo. Sábado de manhã a gente acorda cedo e estamos aqui gravando podcast. Trabalha, faz faculdade, cuida de casa.
radicalidade na raiz do que você quer ou na raiz do problema. Definitivamente. E para finalizar, aquela pagação de sapo maravilhosa que a gente ama para você criar vergonha na sua cara e parar de usar a hereditariedade como muleta. É parar de se vitimizar, porque tudo bem, você nasceu dentro de um ambiente que você não escolheu, não é culpa sua, mas seja autorresponsável para poder buscar, para poder escolher, para poder mudar o seu destino e da família que vem de você, das pessoas que vêm depois de você. Tá na sua mão escolher, quebrar o ciclo e parar de colocar a culpa em maldição familiar. Exatamente. Responsabilidade. O DNA a gente realmente não muda, mas o caráter e a personalidade, com certeza, apesar de ser difícil, a gente consegue mudar, a gente consegue transformar e melhorar. Então, tenha autoconsciência, por favor, decida quem você quer ser e tome as rédeas da situação, adestre o seu cavalo selvagem. E acho que o próximo assunto pode ser temperamentos. Adestre seu cavalo selvagem e vá em busca de ter a melhor vida e a melhor versão de você. É isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, assistam esse vídeo 1000 vezes, coloca pra rodar aí, ó, porque a gente precisa de horas rodando esse negócio aqui. Ativa as notificações aqui ou aqui, não sei. Você vai saber aí no sininho que toda semana a gente vai trazer mais conteúdos para você. Não é fácil, nunca foi fácil o autodesenvolvimento, porque se fosse, estava todo mundo rico, famoso, milionário, mas a gente está aqui para tentar facilitar o seu processo. E o nosso também. E o nosso também. Tchau, tchau.